Um português, um croata e um suíço entram à conversa para gravar mais um podcast. Mas será que Deus já sabia aquilo que a gente vai dizer? Ora, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um café com leite, por favor. Bem-vindos, prezados ouvintes. Muito obrigado pela vossa presença para mais um episódio do Café com Leite. Eu sou Samuel Cunha, sou pastor na Suíça e tenho comigo os meus colegas de painel e amigos do coração, João Rélix Macedo, pastor na Croácia. Tudo bem, Joca? Olá a todos. E também na ilha dos Açores temos o Roberto Marques. Tudo bem contigo? Tudo. Olá a todos. Queremos desde já agradecer a todas as pessoas que nos têm enviado mensagens. É com grande prazer que nós recebemos as vossas mensagens e o vosso carinho, e não se esqueçam de nos deixar sempre aquilo que vocês pensam, o vosso feedback e também as vossas perguntas. Mas para já, vamos passar aos nossos conhecidos pingos de leite. Então, para iniciarmos a já conhecida rubrica, vamos passar a palavra ao Joca. Sim, eu desta vez trago uma notícia que saiu já em setembro deste ano, que é o facto de que o presidente Lula da Silva, no Brasil, acabou por decidir colocar no calendário nacional um dia especial dedicado aos desbravadores. Portanto, estamos a falar dos desbravadores adventistas. Portanto, a partir deste ano em diante, haverá um dia do desbravador a ser celebrado no Brasil, não é? E isto tem, no fundo é uma espada de dois gumes, não é? Porque, por um lado, apresenta o bom trabalho que se tem feito nos clubes de desbravadores brasileiros, ao longo de, se calhar, de décadas, a estar numa posição em que a instituição se tornou tão conhecida dentro do país que tem direito a ter um dia nacional, é realmente, eu acho que é raro na Igreja Adventista. E por isso, pelo menos na minha perspectiva, aplaudo o trabalho que eles têm feito. Mas, por outro lado, há aqui claramente uma questão que fica no ar, que é a questão da ligação entre a Igreja Adventista no Brasil e o próprio Estado brasileiro, não é? Há um artigo na Spectrum que saiu no início de outubro, cujo título é A Igreja e o Estado Convergem no Novo Dia do Desbravador no Brasil. Que eu achei que é um artigo bastante interessante que explora isto em mais profundidade, não é? Mas há claramente, nos últimos anos, no Brasil, há claramente uma aproximação entre o Estado brasileiro e a Igreja Adventista que é bastante preocupante para quem gosta de refletir um bocadinho sobre a questão da separação entre Estado e Igreja, não é? E por isso, eu aconselhava-vos a irem procurar o artigo está escrito em inglês, o autor do artigo é um rapaz chamado André Canaciro, com capa no início, eu espero não estar a pronunciar o nome erradamente, mas provavelmente estou. É um artigo muito interessante e que explora um bocadinho precisamente esta ligação, sobretudo agora desde o ano em que o presidente Jair Bolsonaro tinha sido eleito, como é que essa relação foi evoluindo ao longo dos últimos anos e também a parecença que tem com a ligação que havia, por exemplo, na altura da ditadura militar, não é? Portanto, dos anos 60 aos anos 80. Muito obrigado, Joca, por nos teres trazido este pingo de leite. Roberto, gostarias de reagir? Só uma coisa muito rápida, não é? Eu não conheço a realidade brasileira o suficiente para me pronunciar muito acerca deste assunto. Acho que o alerta que o Joca deixou, acho que é sempre pertinente no sentido de possíveis ligações entre o Estado e a religião. Acho que elas são legítimas e acho que é sempre uma coisa que devemos estar atentos. Não sei se os desbravadores poderão ser ou não uma possível porta para essa ligação. Da minha parte, se calhar aquilo que eu gostaria mais de realçar é claramente o desbravadorismo como uma ferramenta de transformar alguns jovens, de ajudar a muitos, e certamente reforçar aquilo que o Joca disse, se realmente houve esse reconhecimento existe, porque houve um trabalho de muitas pessoas que se dedicaram corpo e alma para que o Clube de Desbravadores fosse o que é no Brasil, que é uma referência, não é? E mais uma vez reconhecer, porque apesar de haver esse perigo, é verdade
não nos deve minimizar de todo o esforço, dedicação, não só dos dirigentes, mas também das igrejas que apoiam e que favorecem esse desenvolvimento. Muito obrigado, Roberto. Da minha parte, eu gostava de dizer que fico bastante feliz por sermos conhecidos no Brasil por outra coisa que não o não comer carne de porco e as coisas que normalmente as pessoas sabem sobre nós, ou seja, conhecidos por algo que funciona, no caso do desbravadorismo. E deixar aqui uma ideia no ar que é: porque é que será importante para a Igreja no Brasil de ter o Dia dos Desbravadores reconhecido pelo Estado? Eu creio que em todos os países o Adventismo tem um desejo de aprovação de outras instituições que acho que não é um bom sentimento. Acho que nós, como cristãos, devemos procurar-nos com a aprovação de Deus, e a ideia de que precisamos de uma certa validação de alguém de exterior para nos, não sei, para nos sentirmos melhor no nosso ego, ou para nos sentirmos que temos mais valor, não me parece nunca que seja uma boa coisa. Vejo aqui no centro da Europa um desejo de validação em relação a outras religiões. Claro, a Igreja sendo maior no Brasil também busca coisas mais longe, não é? E esse desejo de ser validado, reconhecido, aprovado por o Estado através de um ato de um dia, não me parece que seja uma coisa muito importante, mas não retirando o lado positivo, não é? Ou seja, os adventistas são conhecidos no Brasil pelo desbravadorismo, e eu acho que isso é algo muito bom. E agora passamos para o Pingo de Leite do Roberto. O que é que nos trazes hoje, Roberto? Eu trago o falso testemunho ao Pingo de Leite de hoje. Trazes um falso testemunho? Um falso testemunho. É um falso pingo de leite, deve muitos ser. verdadeiros testemunhos e agora trago um falso. É um pingo de leite de soja. Trago-vos uma questão que eu acho que às vezes passa um bocado despercebida, e acho que os nossos irmãos e irmãs da nossa igreja às vezes não se apercebem até que ponto isto pode ser nefasto, que é a transmissão de notícias falsas ou informações falsas através das redes sociais. Não pode. Não. Não fazia ideia que isso Nunca. acontecia dentro da igreja. Mas eu acho que as pessoas às vezes não se apercebem realmente aquilo que estão a fazer, e queria deixar este alerta, não é? Verifiquem a informação que estão a transmitir, se é verdade ou não. Se não têm a certeza, não passem essa informação para outros para tentar minimizar. Hoje em dia, uma das grandes preocupações que existe a nível da sociedade é essa, a transmissão de informações falsas através das redes sociais, e infelizmente eu apercebo-me que no nosso meio isso é feito a uma velocidade alarmante, desde vídeos de pessoas que são fraudes, muito simplesmente, nem sequer são adventistas, nem sequer são às vezes médicos e se passam como tal. E eu gostava de deixar à reflexão dos nossos ouvintes a seguinte questão relacionada com isso: será que quando nós não transmitimos esse tipo de informação, sem verificarmos, sem termos a certeza da veracidade daquilo que nós estamos a transmitir, não poderemos nós estar a transgredir o mandamento do falso testemunho? Não portarás falso testemunho contra outra pessoa. E eu acho que é importante nós pensarmos nisso seriamente, porque acho que de alguma maneira a internet tornou leviano aquilo que antigamente não o era. Já falámos, acho que é bastante conhecido toda a gente, a questão da violência nas redes sociais, a facilidade que nós temos de criticar tudo e todos, porque de alguma maneira estamos separados dessas pessoas, por vezes somos incógnitas, não é? Ninguém nos conhece, somos desconhecidos, e eu acho que este é outro aspecto da perversidade que pode ter essas redes sociais, e eu acho que como cristãos nós temos que ter cuidado com isso, e temos também que ser zelosos nesse aspecto, não é? Se realmente achamos que mentir, que dar falso testemunho acerca de alguém, não é? De alguma maneira denegrir alguém sem razão, ou por outro lado valorizar alguém sem motivo nenhum, acho que era importante nós pensarmos acerca disso, sobretudo quando algumas dessas pessoas fazem questão de dizer que vêm em nome de Deus. Então, antes de transmitirmos, antes de passarmos isso aos outros, tenhamos esse cuidado. Muito obrigado, Roberto. E tu, Joca, já partilhaste fake news nas tuas redes sociais? Eu acho que tudo aquilo que eu partilho são fake news, não é? Portanto, eu tenho esse princípio.
que assim, não, assim evito cair no erro de partilhar informações corretas. Não, eu concordo perfeitamente com aquilo que o Roberto disse. É engraçado que ainda hoje estava a ouvir precisamente alguém a dizer que a desinformação passa muito mais rapidamente e tem um alcance muito maior do que a informação, mesmo no que toca a situações em que, por exemplo, se diz algo e se depois desmente aquilo que se disse, aquele momento em que a pessoa desmente não consegue alcançar o mesmo número de pessoas que a informação original, não é? E portanto é algo que realmente nós devemos ter bastante consciência quando estamos a partilhar. Eu gostei da ligação com o mandamento, já vou mudar o meu sermão para este sábado, graças a isso, mas fica talvez a reflexão só. Não seria talvez de valor para nós termos seminários sobre redes sociais nas nossas igrejas direcionados para pessoas que se calhar estão um bocadinho menos familiarizadas com precisamente a forma como as redes sociais funcionam. Há tantas formas, como o Roberto disse, de partilhar essa desinformação, e acho que as pessoas muitas vezes o fazem sem pensar, mas acho também que se calhar o fazem porque não têm capacidade para irem. Nunca ninguém lhes ensinou como ter esse espírito crítico e tentarem procurar a verdadeira fonte da informação, tentarem perceber se aquilo que está a ser dito no post que receberam, se é verdade ou não. Será que nesse sentido a Igreja não poderia tentar desempenhar um certo papel e se calhar até ligado precisamente a este mandamento do não passar falso testemunho, não é? Eu acho que talvez fosse algo que nós pudéssemos fazer nas nossas igrejas com relativa facilidade, sobretudo com os pastores que eventualmente que nós tínhamos e que saibam trabalhar com redes sociais. Talvez não seja uma má ideia para ficar aí no ar, não é? Fazer seminários sobre como partilhar ou não partilhar informação ou desinformação nas redes sociais. Muito obrigado, Joca, por o teu comentário. Eu vou alargar para uma outra coisa ainda, a questão do Roberto. Já vos aconteceu de estarem a ler algum livro e verem no livro uma informação que vocês sabem que é falsa? É assim, eu vou-vos dizer muito sinceramente, como as nossas editoras têm menos crivo editorial, ok? Já me aconteceu muitas vezes estar a ler livros nossos, ou seja, livros adventistas, e de encontrar coisas, não que estavam a dizer que se devia guardar o domingo e não o sábado, ok? Mas coisas que uma pessoa leu, peraí, não, isto não foi assim, isto não aconteceu assim, não foi esta pessoa. Ou seja, coisas que não mudam, se calhar, aquilo que a pessoa estava a querer transmitir, mas que não é verdade. Também já vos aconteceu de ouvir, se calhar, alguém pregar e eu estar a ouvir a pessoa e a dizer, espera aí, mas o que esta pessoa está aqui a dizer, tipo, isto não é bem assim, isto não é bem verdade, ou então eu compreendo o que ele quer dizer, mas não é exatamente assim. Então, não, espera, já te aconteceu teres algum sermão em que não te acontece isso, Samuel? Já me aconteceu chegar ao final de um sermão e dizer, caraças, eu disse isto e não fui verificar. Ou seja, um professor tinha-me dito aquilo numa aula, mas eu não fui verificar, não fui ler na primeira fonte. E eu acho que isso é super importante, principalmente nós, e nós temos ouvintes que são líderes também na igreja, alguns são colegas como nós, outros são pessoas que têm influência dentro da igreja. Nós temos que procurar sempre as primeiras fontes das coisas quando afirmamos alguma coisa, sobretudo quando afirmamos como uma coisa verdadeira. Por isso, muito obrigado, Roberto, por teres trazido esse pingo de leite. Vou avançar agora para o meu pingo de leite, que tem a ver com o dicionário francês, ou seja, creio que em Portugal um dos dicionários mais utilizados é o da Porta Editora, talvez o segundo seja o Primeiro, por estar acessível a nível da internet. Na França é o Larousse, e é interessante que a entrada do Larousse, ou seja, o verbete que consta para a palavra domingo, diz o seguinte: primeira entrada, nos meios cristãos, dia consagrado ao culto semanal. Segunda entrada, sétimo e último dia da semana. Por isso, meus queridos, quero-vos dar aqui uma informação nova sobre a França. Na França, o domingo é o sétimo dia. Isto é interessante. Falsa.
é uma informação falsa, não é? Mas é o que está escrito no verbete do Larousse. Ou seja, uma pessoa hoje em dia, se for ao dicionário francês, está escrito que o domingo é o 7º dia. Ora bem, nós temos uma grande vantagem no português, não é? Porque os nossos dias estão numerados, então temos essa sorte gigante, não é? Os alemães também têm um pouco a mesma coisa, porque quarta-feira, Wittwoch, acho que é assim, significa meio da semana, ou seja, também é como se estivesse numerado, mas agora, para o público francófono, torna-se difícil de dizer que o sábado é o 7º dia. E ao bocado falávamos sobre iniciativas que a Igreja pode tomar próximo de instituições, falávamos do Estado, e eu pergunto-me se não seria interessante tomar uma iniciativa a nível da francofonia para avançar contra esta falsidade, pois todos sabemos que o domingo não é o 7º, mas é o primeiro dia da semana. Até às últimas consequências. Não estou a convidar, atenção, vamos meter aqui um contexto, não estou a convidar ninguém a fazer uma cruzada, há coisas que são muito mais importantes, mas nós temos determinados organismos na Igreja que se calhar não têm assim muita coisa para fazer e que se calhar podiam se interessar em escrever uma cartinha ou fazer qualquer coisa assim do género, porque pronto, efetivamente, não sei, há muita gente que vê a palavra justificação na Bíblia e diz, vou ver ao dicionário o que é que quer dizer, não é? E que é uma coisa errada, não é? Mas isso é, quando estamos a dar estudos bíblicos a alguém, este é o tipo de pensamento que a pessoa que está à nossa frente e que não está ligada à Igreja tem. Então, como é que a gente vai mostrar a uma pessoa que o verbete do dicionário está errado e que a Bíblia é que está certa? Complicado, não é? Então, quem é que gostaria de reagir em primeiro lugar? Roberto, força. Estás com saudades da francofonia? Estou. Eu tenho sempre saudades por onde passei. E em todos os lados que eu passei deixei boas memórias, por isso... Isso é uma claro. ótima resposta, uma resposta que não compromete. tenho que começar a usar essa resposta também. Mas é mais fácil quando ela é verdade, também é mais fácil dizê-la, por isso... Ok, no meu caso não seria verdade, seria fake news. Mas claramente isto é um desafio extra, não é? E acho que o desafio que tu lançaste acho que é um ótimo desafio. Eu fui um bocadinho provocador quando eu disse até às últimas consequências, não é? Mas claro que isto pode ser uma coisa interessante, mesmo a nível de educação da sociedade, pode ser uma coisa interessante, não é? Yeah. A francofonia tem uma vantagem que a sociedade portuguesa não tem. Portugal tem a vantagem dos dias serem numerados, não é? Como tu disseste. A França tem uma outra vantagem que tem um contacto e um conhecimento mais profundo do judaísmo do que, por exemplo, a sociedade portuguesa. Porque existem mais comunidades judias, por causa historicamente as pessoas também são um bocadinho mais a par desse mundo do judaísmo, fora do mundo adventista e religioso, né? A sociedade em geral é mais conhecedora desses aspectos. E claramente, apesar de tudo, é mais fácil, sobretudo com essa ajuda, porque podemos encontrar se calhar uns aliados com algumas associações judaicas nesse sentido, de esclarecer esse ponto. E pode não ser apenas uma questão adventista, mas também uma questão judaico-adventista. Obrigado, Roberto. Interessante a maneira como abordaste o tema. Joca, o que é que tu achas sobre o Larousse? Sabes que eu vou tentar, se calhar, abster-me de comentar sobre a francofonia, visto que eu tenho pouca ligação. Mas sabes que eu fui pesquisar, vou fazer uma pesquisa rápida na Wikipédia acerca do domingo, e neste caso é a Wikipédia portuguesa, e diz o seguinte: no Brasil e em Portugal, assim como na Grécia, no Japão, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos e em países anglo-saxões em geral, por fundamentação bíblica e etimológica, o domingo é considerado o primeiro dia da semana. Ou seja, parece-me que há aqui uma questão também cultural e eventualmente nacional ligada à forma como as pessoas veem essa questão. Eu diria, já agora, fica aqui também à chega, que no croata também temos a mesma coisa que no alemão. Quarta-feira é chamado o meio da semana, não é? Okay. Portanto, faz todo o sentido que o sábado seja o 7º dia, não é? Mas fica aí para mim fica essa questão, até que ponto é que, tendo feito esta pesquisa muito superficial, até que ponto é que, por exemplo, nos países francófonos poderia ser diferente, e daí
haver essa justificação para o dicionário. No entanto, Há uma alteração concordo. recente do dicionário. Ou seja, antigamente Ok. as edições antigas não têm esta alarvidade. Lá está, eu fiz uma pesquisa muito breve, não é? Agora, fica a pergunta para mim, por exemplo, o facto de que na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos o domingo é considerado o primeiro dia da semana, até que ponto é que isso, sendo nós uma religião americana, etc., vindo dessa cultura, não é? Temos essa tendência de. E se calhar noutros países até pode ser que eventualmente que o domingo não seja considerado o sétimo dia, não sei. E fica depois aí, como é lógico, um grande desafio para a Igreja Adventista de se adaptar nessas culturas, não é? Uhum. No francês eu creio que temos todos mais ou menos a noção, mesmo eu não falando muito francês, que os dias da semana têm designações completamente diferentes, não é? De segunda, terça, etc. E noutras línguas como é que funciona também, não é? Agora, eu concordo contigo, não em fazer uma cruzada, mas como é lógico, há instituições da Igreja que podem normalmente trabalhar, e eu acho que de uma forma positiva, com os dicionários, com outras entidades e instituições, para fazer essa achega, não é? E eu creio que não deverá tardar muito até haver aí uma correção do dicionário. Vamos ficar aqui para ver. Muito obrigado por os vossos pingos de leite. E agora vamos moer o grão. A questão que eu trago hoje é um bocado paradoxal, porque é verdade que estudar ou falar acerca da natureza de Deus não é propriamente uma coisa que é muito habitual nas nossas igrejas. E é pena, é um assunto um bocado negligenciado, porque se calhar é capaz de ser dos aspectos que mais influencia a nossa interpretação da Bíblia, a nossa experiência religiosa, e consciente ou inconscientemente é a base sobre a qual nós construímos os nossos valores e a nossa visão do mundo. Por causa dessa negligência, nós também temos outro fenómeno que é que nós podemos facilmente ser influenciados por ideias pré-concebidas na maneira como nós lemos o texto. E é um grande desafio que eu gostava que nós pudéssemos fazer mais vezes, porque acredito que a natureza de Deus é um assunto inesgotável. É um grande desafio ler e reler passagens que por vezes nós achamos que temos uma ideia muito bem definida daquilo que a Bíblia nos está a dizer e tentar repensar a nossa concepção de Deus acerca desses textos e deixar que esses textos possam informar e moldar a maneira como nós vemos Deus. Eu gostava que nós pudéssemos abordar essa questão sobre o ponto de vista da omnisciência de Deus e as possíveis implicações que isso tem, não só na visão que temos de Deus, mas também na nossa vida. E temos como ponto de partida a noção também de teísmo aberto, que eu vou explicar daqui dentro de momentos, que apresenta uma noção da omnisciência de Deus ligeiramente diferente. A definição clássica da omnisciência de Deus, ela afirma que Deus conhece tudo, presente, passado, futuro, de alguma maneira Deus vive fora do tempo, quase como um observador neutro daquilo que se está a passar, e como consequência dessa visão, Deus é imutável, Deus é indiferente às escolhas humanas porque já as conhece, não há segredos para Deus, por alguma razão. E de um ponto de vista bíblico, isso é verdade, porque nós temos textos que vão reforçar essa noção, que vão alimentar essa noção. Nós temos, por exemplo, o texto de Isaías, capítulo 46 e versículo 10, que anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. E claramente este texto parece-nos falar deste Deus que vive fora do tempo, que vê presente, passado e futuro como um observador que tem esse conhecimento absoluto, essa omnisciência absoluta de tudo o que acontece. Mas existe um senão. É que existem outros textos bíblicos onde nós encontramos um Deus que se arrepende, que muda de ideias, que proclama projetos que são condicionais, que mostra flexibilidade. E há um texto não é o único, mas este texto acho que é bastante evidente nesse aspecto, que é o texto de Jeremias, capítulo 18, versículo 5 até o versículo 10, que eu vou ler
E então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. E este texto é um texto que é usado nesta noção de teísmo aberto, que eu queria partilhar convosco, porque para o teísmo aberto, a omnisciência de Deus, ela existe, mas é mais restrita que na omnisciência clássica. Na omnisciência clássica, Deus conhece passado, presente e futuro, conhece tudo o que vai acontecer. De alguma maneira, as decisões já estão todas tomadas, todas definidas. O teísmo aberto tem uma visão ligeiramente diferente, baseado não só na própria natureza do futuro, mas também da liberdade que é dada a nós, por Deus, como agentes livres. Isto é, o conhecimento de Deus do futuro é parcial. Deus conhece de forma absoluta quais são as ações que ele vai tomar, porque só dependem dele, mas em relação às decisões de agentes livres, como eu, como vocês, como os nossos ouvintes, Deus sabe apenas as possibilidades e as reações que Deus vai ter, dependendo de cada uma das escolhas que nós podemos tomar. Mas Deus só sabe o que vamos decidir no momento em que nós decidimos. E isto levanta, acho, algumas questões interessantes que nós vamos tentar explorar aqui todos juntos. E eu gostava por começar com uma primeira pergunta, depois desta longa introdução, é que tendo em conta estes textos, não é? O texto de Isaías, o texto de Jeremias, que não são os únicos, temos outros textos que defendem estes dois pontos de vista aparentemente contraditórios. Como é que nós podemos conciliar estes dois textos, não é? Como é que nós podemos, de alguma maneira, encontrar uma maneira de encaixar estas duas ideias que parecem quase antagónicas? Será que nós temos um Deus que é imutável, que conhece todo o passado, presente e futuro em todos os detalhes, uma omnisciência absoluta, ou será que a Bíblia não nos fala, se a Bíblia não nos fala desta omnisciência que existe, que é real, mas diferente daquela que nós estamos habituados, em que Deus conhece possibilidades, mas que só no momento em que as decisões são tomadas é que elas realmente se tornam efetivas? Será que o futuro está escrito em pedra? O que é que tu achas, Joca, em relação a esta questão? Eu não sei se conciliar será necessariamente possível, não é? Porque ou temos uma questão de omnisciência total, não é? Ou temos uma questão de omnisciência Relativa. parcial, ou lá está, teísmo aberto ou teísmo fechado, no fundo, não é? E eu vou dizer a minha opinião. Por aquilo que eu vejo na Bíblia, eu vejo muito mais um Deus que reage, que se adapta, que muda de planos, do que necessariamente um Deus que é imutável e que sabe tudo desde o início. Eu percebo, há textos, como é lógico, que nos falam disso, há profecias que se cumprem, e por isso eu tenho uma resposta específica para a forma como eu vejo Deus a funcionar, e que eu acabei, ao fazer um bocadinho mais pesquisa sobre este tema, perceber que está realmente bastante próxima do teísmo aberto, não é? Mas do ponto de vista bíblico, temos vários exemplos, e em Gênesis, por exemplo, são inúmeros os exemplos em que Deus diz: ok, vamos fazer assim, e depois se arrepende de ter criado os humanos, por exemplo, decide dizer a Noé: nunca mais vou voltar a fazer um dilúvio. Portanto, arrepende-se outra vez de fazer o dilúvio. É o mesmo Deus que diz que tem que aparecer não sei quantas vezes a Abraão, se calhar aí por mais culpa de Abraão, não é? Mas especificar um bocadinho mais qual era o plano que ele tinha para Abraão.
Ou seja, é um Deus que vai reagindo, me parece, às circunstâncias muito mais do que alguém que é imutável, não é? E por isso, no meu ponto de vista, esta ideia do teísmo aberto parece-me fazer um bocadinho mais de sentido. E por aquilo que eu percebi também na pesquisa que fiz acerca deste tema, é que o teísmo aberto, no fundo, define mais uma questão de probabilidades, não é? Ou seja, um Deus que tenha o conhecimento que Deus tem, consegue prever o que é que vai acontecer de uma forma muito mais precisa do que qualquer ser humano. E eu acho que para nós, nesta era dos algoritmos, nas redes sociais, por exemplo, não é uma ideia que seja completamente fora, da realidade, que esteja completamente fora da possibilidade, não é? Se nós temos redes sociais que nos dão exatamente aquilo que nós queremos ouvir, que sabem que nós queremos ouvir, simplesmente porque são capazes de prever, pelo conhecimento que têm acerca de nós, quais são os conteúdos que nós vamos gostar mais, que nos vão fazer interagir com as aplicações mais, etc, etc, etc. E se tudo isto é algo que é feito do ponto de vista matemático criado por homens, um ser divino não poderia fazer isto a um ponto extremo e daí conhecer o futuro completamente, não é? Não porque ele o controlasse, não porque ele o defina, mas porque simplesmente sabe quais são as probabilidades de acontecer A, B ou C muito melhor do que nós, não é? Para mim, isso talvez me faça mais sentido e tenha um bocadinho mais ligação com o texto da Bíblia, sem de alguma forma comprometer a ideia da omnisciência de Deus. Obrigado, Joca. O que é que tu achas, Sam? Achas que estes textos, quando nós lemos estes textos, sobretudo para quem tem uma visão se calhar um bocado clássica de Deus, não é? Com esta omnisciência absoluta, será que nós podemos utilizar como argumento para de alguma maneira descalçar estes textos em que Deus se arrepende, tem flexibilidade, apresenta planos condicionais, simplesmente dizendo, não, isto é uma forma de que os profetas e os escritores bíblicos arranjaram para humanizar Deus de alguma maneira, uma Sim. figura de estilo, mas não é a realidade. Deus é alguém que conhece absolutamente todas as coisas e predetermina todas as coisas. O que é que tu achas quando tu lês esses textos? Como é que tu compreendes esses textos? Eu acho que justamente o teísmo aberto é uma tentativa de responder ao problema destes textos, não é? Quando nós vemos um Deus que negocia um pouco, no caso de Moisés, não é? Aquela situação de vou destruir toda a gente e vou de ti suscitar uma nova nação, e ele pede muito não, 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 e Deus arrepende-se e afinal já não vai matar ninguém e vai continuar com o povo de Israel. A pessoa vê este texto e diz, aqui tem que haver qualquer coisa, tem que haver aqui qualquer coisa, e acho interessante que o teísmo aberto tente explicar essa problemática. Quando eu li o teísmo aberto, ou quando eu li as informações também que o Roberto colocou à nossa disposição, eu não fiquei com a ideia de que quem acredita no teísmo aberto parte do princípio que Deus não tem todo o poder. É como se Deus decidisse se limitar, e um dos exemplos que era dado era o exemplo da encarnação, ou seja, Deus esvaziou-se da sua divindade, como dizem Filipenses, não é? E encarnou o corpo humano. Existe também uma velha charada que os ateus gostam de lançar aos cristãos, que é Deus tem todo o poder. Sim, então Deus pode criar uma pedra tão pesada que ele próprio não a consiga levantar, e a resposta é sim, porque se tens todo o poder tens a capacidade de criar uma coisa desse género. Então seria um Deus que, no contexto específico do universo onde nós estamos, desta Terra, teria criado um sistema no qual ele só saberia as possibilidades, ou seja, que ele abdicaria da sua omnisciência absoluta e que se autocondicionava de uma certa forma, interpretação minha a partir daqui, para dar mais credibilidade à questão do grande conflito. Ou seja, eu nem sei quem vai se salvar e não vai salvar, eu simplesmente estou aqui para dar as possibilidades a cada um e, de uma certa forma, como se diz em francês, jogar o jogo. Mas eu não creio, pessoalmente, que o teísmo aberto resolva todas as questões. Eu acho que até acaba por criar outras.
de um Deus que funciona connosco de uma forma um bocado experimental. E que horror estar nas mãos de um ser tão poderoso que anda a experimentar coisas. Aqui, epá, mandei um dilúvio, morreu muita gente, não sei o que, ficou tudo destruído e tal. Tipo, bom, não vou mandar mais, já mudei de ideias, tipo, não vou mandar mais. Para mim é um bocado aterrorizante imaginar um Deus que na minha vida vai estar a experimentar coisas, não é? E depois vai A se ver como arrepender. funciona, não é? Exato, exato. Ou seja, eu acho que, de uma certa forma, o teísmo aberto responde à questão de porque é que há estes textos em que Deus se arrepende, embora o teísmo tradicional diz que são antropomorfismos, ou seja, é quando o ser humano atribui a Deus características humanas, porque o nosso cérebro funciona com características humanas, então é muito mais fácil compreender Deus se eu o colocar a chorar, se eu o colocar com pernas, com braços, se eu o colocar a mudar de ideias. Mas é verdade que nenhuma teoria nem outra resolvem todos os problemas. Daí que a ideia de reconciliação que falava o Roberto inicialmente estava totalmente de acordo com o Joca. Reconciliação, então não é possível, são duas coisas muito diferentes. Mas agora ao ouvir-me falar começa a chegar à conclusão Foi que uma revelação do último minuto. sim, sim, mostra o nível de preparação destes episódios, não é? Faz-me perceber que se calhar, não existindo nenhuma das duas teorias que satisfaça completamente o problema, que se calhar uma junção de ambas ou ver um ângulo de um lado e um ângulo do outro poderia nos ajudar a compreender melhor como Deus funciona. Voilà. Eu acho Desculpa. interessante, e por isso é que eu escolhi dois exemplos, não é? Tanto de textos que parecem fortalecer a ideia de um Deus que tem uma omnisciência absoluta, assim como textos que parecem revelar um Deus que é aberto, flexível, que pode alterar os seus planos e projetos, não é? Porque lá está. Se nós somos coerentes na maneira como nós analisamos a Bíblia, nós temos que arranjar maneira de reconciliar estes textos, porque não é um ou dois casos, não é? Exato. Nós temos vários momentos em que Deus, de alguma maneira, parece mostrar isso, não é? E nós vamos tentar abordar a questão das profecias também, porque também fazem parte desta discussão. Mas por outro lado também é inegável, como também já foi mencionado por nós, não é? De vários exemplos em que Deus realmente altera. Acho que este é um grande desafio que nós temos diante de nós, porque se nós optarmos simplesmente por uma opção ou por outra, de alguma maneira estamos a negligenciar parte do texto bíblico, e esse é que é o grande desafio. Se por um lado, se calhar durante muito tempo, o teísmo clássico era dominante e por isso estes textos em que Deus era apresentado desta maneira era colocado um bocadinho de lado, não é? Acho que não é prudente nós irmos depois para o outro extremo, não é? E também negligenciarmos textos que parecem realmente mostrar um Deus que está ao controle, que domina talvez não seja a melhor palavra, depende de como nós a compreendemos, mas que conhece e que de alguma maneira é proativo também, mais proativo do que os outros textos nos parecem lembrar. E lá está, e é a questão que eu tinha levantado ao início, e já vou dar a palavra ao Joca, não é? Acho que nós precisamos de ser maduros o suficientes para deixarmos-nos ser guiados constantemente pelos textos bíblicos, não é? E não chegar a uma altura em que eu acredito, ok, eu já domino a natureza de Deus, porque aí eu acho que estamos a entrar Perigoso. numa área um bocado perigosa, não é? Hashtag perigoso. E lá está, e se é verdade que por um lado, se calhar os textos clássicos erraram nesse sentido, se nós depois formos balançarmos demasiado para o outro, também podemos correr o risco, não é? Joca, o que é que tu querias acrescentar? Não, eu queria dizer que nós temos que ter consciência, não é? E eu gostei tu disseste algo na tua introdução relacionado com as nossas ideias pré-concebidas, não é? Nós já falamos várias vezes que quando lemos a Bíblia temos certas ideias que influenciam a maneira como nós lemos a Bíblia, as conclusões que tiramos, etc, etc, não é? Quer nós estejamos cientes delas, quer não estejamos cientes delas. E, para mim, um grande grupo de ideias que acabam por influenciar precisamente a forma como nós lemos a Bíblia é a teologia, não é?
sistemática, digamos assim. E aqui talvez já estaremos um bocadinho fora do campo da teologia, alguns entre a teologia e a filosofia, Sim. não é? Pronto, mas de qualquer forma, nós temos de estar conscientes de que isto vamos ter que ser de alguma forma seletivos e dizer, para mim, esta imagem de Deus funciona melhor do que aquela imagem sem conseguir nunca alcançar uma definição, uma imagem de Deus que seja completamente fiel àquilo que dizem os textos, não é? Portanto, eu estou a partir do pressuposto que o jogo que nós estamos a jogar é este, não é? Já estamos fora do domínio do texto bíblico, porque aí poderíamos dizer, o autor de Gênesis, por exemplo, tem certas perspectivas, a forma como ele conta as histórias inclui certos métodos narratológicos, por exemplo, para transmitir uma ideia acerca de Deus, e depois, por exemplo, Isaías já tem uma forma completamente diferente e poderíamos falar sobre isso, não é? E depois discutir qual era a imagem de Deus que o autor ou o editor de Gênesis tem e a imagem de Deus que Isaías tem, não é? Portanto, aí poderíamos, se quiséssemos ter uma ligação mesmo fiel ao texto, teríamos que fazer essa abordagem. A partir daí, depois há uma questão de sermos um bocadinho seletivos. E eu acho que, por exemplo, há pessoas que falam às vezes sobre a questão do Deus que está dentro do tempo ou fora do tempo, não é? Um Deus que esteja fora do tempo, se calhar essa imagem de um Deus que está fora do tempo é capaz de alguma forma conseguir fazer uma certa conciliação, alcançar uma certa conciliação entre estas duas ideias, ou seja, é um Deus que de qualquer forma sabe tudo, porque ele vê o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo, mas que para nós que estamos limitados pela teoria da relatividade, depois, como é lógico, fica a sensação de que Deus está a reagir, não é? Portanto, poderia ser aí de alguma forma uma conciliação, não é? Agora, eu volto a dizer, se quisermos olhar para isto como um Deus que está dentro do universo que criou, de alguma forma, ou seja, um Deus que está presente na criação, realmente, para mim, faz um bocadinho mais sentido um teísmo aberto, um Deus que lida com as probabilidades. E na minha perspectiva não dá menos importância a Deus, eu não coloco Deus num patamar mais abaixo simplesmente porque acho que ele esteja só a lidar com probabilidades ou possibilidades do que necessariamente o contrário. E só queria dizer uma coisa em relação a algo que o Samuel disse. O Samuel disse que não gosta da ideia de um Deus que anda a experimentar, e eu percebo, sobretudo quando falamos de um dilúvio, mas sim, não é? Quer dizer, se não estiveres é... lá no meio, não é? Não, Claro. exatamente. Não, uma experiência muito, muito positiva, não é? Não foi agradável. Foi o pior cruzeiro da vida de Noé. Exatamente, mas por outro lado eu pergunto-me se tu quiseres falar disso nos termos de um Deus que aprende, não seria algo possivelmente positivo? Ou seja, um Deus que nós sabemos que nós, ou acreditamos, não é? Pelo menos dentro da teologia adventista, que quando alcançarmos a vida eterna, que estaremos sempre a aprender, não é? Que nunca pararemos de aprender, que estaremos sempre a ver coisas novas, a aprender coisas novas. Se nós temos um Deus que nos obriga, entre aspas, a aprender, mas que não está disposto a aprender ele próprio, para mim se calhar não faz muito sentido, ou colocando de outra forma, eu conseguia se calhar relacionar mais facilmente com um Deus que está aberto à aprendizagem do que necessariamente com um Deus que sabe tudo e que por isso nós temos que fazer exatamente aquilo que Ele quer, não é? Agora, também digo já, acho que nenhuma das soluções que eu dei resolve os problemas de todos, nem de perto nem de longe, não é? Acho que não é honesto também dizer que acreditamos totalmente numa ou noutra, porque são coisas, é filosofia, ou seja, tem sempre falhas lá no meio. Obrigado pelas vossas respostas iniciais ou reações iniciais. Eu gostava que nós pudéssemos avançar e tentar focarmos um bocadinho acerca do texto bíblico. Nós começámos a furar algumas questões um bocadinho mais filosóficas. Eu gostava que nós pudéssemos prolongar mais um bocadinho, sobretudo na noção
entre a omnisciência, a relação que existe entre a omnisciência de Deus e a liberdade que nós temos como agentes livres, não é? Nós somos, a Igreja Adventista herdou do arminianismo. Se eu pronunciei errado, por favor, corrijam-me. Esta noção de que nós somos agentes livres, ao contrário, por exemplo, de outras tradições protestantes, nomeadamente os calvinistas. Calvinismo, é? E a questão que eu gostava que nós pudéssemos debater é se realmente Deus conhece em absoluto tudo aquilo que eu vou fazer, passado, presente e futuro, não é? Nessa noção que nós já abordamos, será que eu posso falar que sou verdadeiramente livre? E a questão que eu pensei, não é? Pensar nesta pergunta, a questão que eu também me coloco é: será que se calhar, porque eu partilho em parte aquilo que o Samuel disse, não é? Deus, se realmente Deus de alguma maneira tem esta omnisciência parcial ou limitada, depende do termo que queiram utilizar, Deus fez-lo por uma razão específica, será que não foi para que nós possamos ser realmente livres? De outra maneira, será que se ele tivesse esse conhecimento absoluto de tudo, será que de alguma maneira isso não iria determinar aquilo que nós iríamos fazer de uma maneira ou de outra, não é? Não sei o que é que vocês acham acerca desse assunto, se é possível conciliarmos esses dois. Samuel, o que é que tu achas? O meu filho, quando era mais novo, ouvia uma música do A Minha Vida é uma Viagem, em que existem instrumentos. Joca, estás a fazer uma cara de que não sabes o que é porque não tens filhos. Claramente está denunciado. Está denunciado. Aliás, a gente não ouve nada disso cá em casa, a gente só ouve Canta com Anice, mas bom. Muito boas músicas do Canta Muito com boas, e Anice. se a Anice estiver a ouvir, muitos Fazemos parabéns, aqui um shout-out para a Anice, muito bem, bom trabalho. Exatamente, e se há pais aí que não conhecem, toca a escrever no YouTube Canta com Anice. Então, isso. nessa música existiam vários instrumentos que eram tocados, e cada vez que era a vez do piano, o meu filho, há uns anos atrás, chorava quando ouvia essa música, no momento do piano, no momento específico. E uma vez meus pais estavam cá em casa e quando isso aconteceu, o meu pai perguntou: mas o que é que se passa com ele? Está bem, eu não te preocupes, ele sempre que chega nesta altura da música ele chora. E ele gostava da música? Penso que o meu pai não, mas era só naquele momento específico da música, ele gostava da música toda, mas não daquele momento. Penso que o meu pai não decorou isso, e no dia seguinte eu disse-lhe: olha, vais ver o que é que vai acontecer, esta música vai começar a tocar, vai chegar o momento do piano, e no momento do piano ele vai chorar. E chegou o momento do piano e ele chorou, e o meu pai: que cena. A minha pergunta para os ouvintes é: eu tinha conhecimento do futuro? Não tinha conhecimento do futuro. Eu condicionei a liberdade do meu filho? Não, eu não condicionei a liberdade do meu filho. Este é um exemplo que funciona para as duas teorias. Ou seja, para a teoria do teísmo tradicional, nós podemos pegar nisto e dizermos que não há falta de liberdade o facto de Deus saber de antemão o que vai acontecer. Porque o meu filho não chorou porque eu agi na vida dele. Chorou porque o contexto fez-lo chorar. E o facto de eu saber que isso ia acontecer não mudou nada. Mas também funciona bem para o teísmo aberto, no sentido em que Deus não precisa de saber tudo para poder antecipar coisas. Basta nos conhecer. Este é o comentário que eu gostava de fazer. Em relação à resposta da tua pergunta, penso que se calhar o Joca vai entrar mais no texto bíblico, mas é para dar aqui um exemplo. Obrigado. Que acaba por dar a minha opinião também. Obrigado, Samuel. Joca. Lá está. Tudo isto está mais uma vez relacionado por aquilo que eu percebi, mais uma vez, da pesquisa rápida que fiz em relação ao teísmo aberto, ou melhor, não rápida, mas não muito profunda. Uma das respostas à questão das probabilidades, não é? De um Deus que conhece as probabilidades e que por isso sabe o futuro, será que mesmo tendo as várias probabilidades não será isso em si mesmo um determinismo? Ou seja, o facto de que o Samuel, por exemplo, podia prever que o filho ia chorar naquele momento, não será, em certa forma, mesmo apesar de ter sido só uma probabilidade, não será, em certa forma, determinismo, sobretudo quando estamos a falar de um ser divino, não é? E portanto, fica sempre, eu acho que
nenhum nem outro resolvem, lá está, voltamos à mesma questão, resolvem por completo a questão da liberdade humana, não é? Se quisermos pensar mesmo num Deus que está fora do tempo e que está a tentar reagir, consegue ver o passado, o futuro e o presente ao mesmo tempo, também não sei exatamente se há muita liberdade nessa ideia. Ou seja, é bastante difícil dizer com certeza que podemos cair no erro, pensar que Deus não nos dá liberdade nenhuma porque está tudo pré-determinado, não é? Em nenhuma das soluções que estamos aqui a debater. Vamos de alguma forma acabar sempre por voltar à questão da liberdade humana. Quais são as consequências da imagem de Deus que escolhermos para a forma como lidamos no dia a dia, não é? Claramente, eu acho que o teísmo clássico é insuficiente para responder a todas as questões que a Bíblia levanta. E uma delas que mexe muito comigo é a noção de que de alguma maneira Deus está a jogar connosco. Yeah. Quando ele diz: arrepende-te que eu vou-te perdoar, volta para casa, meu filho. E no fundo ele sabe: este gajo nunca mais vai voltar. Eu estou a fazer uma pequena caricatura porque eu acho que de alguma maneira, se nós acreditamos num Deus que tenha esse conhecimento absoluto, eu já vi algumas pessoas dar a resposta seguinte: é verdade, mas Deus ama-nos de tal maneira que ele tenta mesmo assim. Mesmo assim é insuficiente, porque de alguma maneira, não é? As únicas pessoas que ficam a saber isso é Deus e se calhar a própria pessoa que Deus está a chamar, e para os outros, ok, Deus está a tentar mudar esta pessoa, transformar essa pessoa, não é? E se Deus já sabe que isso é um trabalho infrutífero, acho que pronunciei errado, mas Infrutífero. infrutífero. Yeah. Para mim parece-me Deus a jogar um bocado um jogo, e deixa-me um bocado desconfortável essa imagem. E eu aproveito para lançar a pergunta, não é? Que é uma pergunta que também mexe muito comigo. O Samuel falou um bocadinho há bocado de um Deus que experimenta. Eu se calhar utilizaria a palavra arriscar. Será que Deus arrisca? E eu acho que nós podemos se calhar falar de um ponto específico, mas se quiserem alargar, sintam-se à vontade, que é, por exemplo, quando Jesus veio a esta terra, havia alguma possibilidade dele falhar? Sim, eu acho que existia a possibilidade, e essa possibilidade não vem do facto de Deus poder falhar, mas vinha do facto de encarnação. Ou seja, esse condicionamento que Deus se impôs a ele mesmo é que o colocou numa situação de poder falhar. Eu vou-vos dar um exemplo. Vocês possivelmente sabem nadar, eu sei que o Joca é um exímio nadador, o Roberto não sei. Vocês sabem nadar em circunstâncias normais, vou conseguir nadar bem, não é? Mas se eu agora vos meter 30 quilos em cada perna amarrados e vos pôr nas supostas mesmas condições em que vocês nadam muito bem, vocês podem nadar muito bem, mas vão ter dificuldades e provavelmente vão afundar. Ou seja, eu acho que não tem a ver com o facto de Deus ser falho ou ter a possibilidade de cair. Ele colocou-se numa situação em que isso efetivamente poderia acontecer. E a prova é que, se calhar, a pessoa que teve mais intimidade com ele de nós todos, que é Satanás, na eternidade, antes da queda, achou que seria possível. E perdeu tempo a vir disfarçado de anjo de luz e de colocar-lhe 3 questões, e certamente que aquilo foi refletido durante muito tempo. Como é que eu vou colocar as coisas, onde é que eu levo, o que é que eu faço e não sei o quê. Ou seja, o ser mais inteligente a seguir a Deus que existe no universo acreditava que isso era possível e pelo menos tentou a sua sorte. Ou seja, dá-me a sensação... E conhecia Deus também, não é? Exatamente, por isso dá-me a sensação que a circunstância específica da encarnação colocou Deus numa possibilidade de falhar, e aí o grande amor de Deus, ou seja, a grande misericórdia de Deus em encarnar, e o sacrifício de Deus que começa na encarnação. Nós falamos muito do sacrifício na cruz, mas imaginem vocês encarnarem o corpo de uma bactéria. É o equivalente àquilo que Deus fez. Mas tenta focar este aspecto, Joca, se tu aceitares o desafio desta questão do risco.
do risco, porque é verdade que Jesus de alguma maneira estava limitado pela humanidade, mas nós temos também o resto da divindade que aceitou esse risco, não é? O que é que tu achas, Joca? O Antigo Testamento é a prova de que Deus pode arriscar e falhar. Com a queda, ok. Não, no sentido sim, a queda, sim, como é lógico, mas depois Deus coloca um plano em ação para resolver a questão, não é? Que é, de alguma forma, o santuário, etc. E para aqueles que têm um bocadinho de consciência da posição geográfica do Éden e do santuário, há toda uma ideia de que, de alguma forma, tal como Adão e Eva estavam a sair, estão depois a voltar, portanto, os humanos estão a tentar voltar para a presença de Deus durante o santuário, não é? E durante todo aquele período, no fundo, o sistema sacrificial está lá para resolver a questão do pecado, ao mesmo tempo que tens a presença de Deus no meio do povo, tal como era suposto acontecer no início, quando Deus criou o mundo. Mas se tu leres Hebreus, parece-me que o argumento de Hebreus, repetido várias vezes, é que esse sistema falhou. E tendo falhado, Deus criou um segundo plano, não é? Portanto, toda aquela ideia de que Jesus, por exemplo, é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, que está acima dos sacerdotes humanos, e que por isso não pode falhar como eles falharam, para mim é a ideia de que está bastante patente no livro de Hebreus, na minha perspectiva, de que Deus, entre aspas, falhou à primeira e então criou um sistema melhor à segunda que ele sabia poder resolver a questão de uma forma mais, ou que tinha a probabilidade, pelo menos, de resolver a questão de uma forma definitiva. E por Será que isso não era, será que não podemos falar simplesmente de um iPhone do Antigo Testamento? Um iPhone que estava poderia, preparado para falhar? podíamos, mas no fundo aquilo que acontece aqui é que se tu leres da forma, se tu leres Hebreus, a ideia de que Jesus é um sacerdote, não na ordem de Levi, mas da ordem de Melquisedeque. No fundo, a ideia é que o iPhone 1 não funcionou, então por isso Deus lançou o iPad. Bom, Hebreus também diz que estas coisas eram sombra do que ia vir no futuro, ou seja, eu não vejo como algo que falhou, vejo como algo que preparou de uma certa forma. Não, a sombra é a sombra as coisas que estão no mundo no qual nós vivemos são uma sombra do mundo perfeito onde Deus habita. Portanto, essa é basicamente a ideia do texto. E que Jesus conseguiu fazer uma coisa que nenhum sacerdote conseguiria fazer, que era, depois da sua morte e da sua ressurreição, entrar no santuário celeste e oferecer o Sim, seu sacrifício. eu compreendo, Não é? mas tu Portanto, só compreenderias isso se existisse o sistema do santuário. Ou seja, se não tivesse existido o sistema do santuário, nós nunca teríamos compreendido o ministério de Jesus e efetivamente aquilo que ele fez. Daí eu achar que eu compreendo o que queres dizer, estás a perceber? não, Nós somos pastores aqui, compreendemos perfeitamente figuras de estilo, às vezes sim. um pouco de hipérbole para perceber determinadas coisas, né? Mas parece-me um bocado forte dizer falhou o sistema, não, porque eu acho que ele estava inserido num ensinamento. Ou seja, Eu fiz uma vez um estudo narratológico do livro de Hebreus, no sentido de tentar descobrir qual é a história por trás, tipo, a metanarrativa que o autor de Hebreus tinha na cabeça quando escreveu o livro. E a minha conclusão foi que o problema para o autor de Hebreus não era o pecado, mas o facto de que o primeiro sistema sacrificial não funcionou. E por isso Deus teve de agir enviando o Filho, certo? Daí a ideia de que Deus falou anteriormente pelos profetas, mas agora nos últimos dias falou através de um Filho. E por isso a ideia que fica para mim não é que o sistema sacrificial estivesse lá para nos explicar acerca de Jesus, mas que Jesus tinha de entrar no verdadeiro templo que está no céu, independentemente do templo na terra ter existido ou não. Percebes? Portanto, essa agora, como é lógico, não temos aqui tempo para estarmos a debater em profundidade Hebreus e de certeza que poderíamos passar aqui 2 horas a falar, mas a minha ideia
quando eu leio o livro de Hebreus, é que parece quase que Deus arriscou com o primeiro sistema sacrificial, aquilo não funcionou e por isso ele enviou Jesus para resolver a questão de uma vez por todas, não é? Queria deixar mais uma última pergunta e vou-vos pedir, se calhar, aproveitar para fazer as últimas observações relacionadas com isto, não é? Porque quando nós falamos de uma omnisciência parcial do futuro, temos uma grande questão a debater, que é a questão das profecias bíblicas, não é? Se Deus conhece apenas probabilidades, como é que ele é capaz de fazer profecias que se realizam, não é? Mas também é verdade que nós temos exemplos de claros de profecias que não eram suposto ter sido cumpridas, como eu li o texto de Jeremias. Deus muitas das vezes lança alertas através de profecias na esperança que as pessoas mudem e que aquilo que ele disse não se realize. Mas é verdade que nós temos outros casos em que temos profecias não condicionais, mas nós temos profecias que supostamente são absolutas, como por exemplo o regresso de Jesus. O que é que vocês acham? Será que é possível realmente conciliar uma omnisciência parcial do futuro, uma omnisciência limitada do futuro da parte de Deus, com profecias que realmente são de confiança? Será que Deus também arriscou em relação ao nosso futuro? Dentro desta questão, eu acho que existem duas vertentes. Eu acho que existe profecias que são análise de circunstância e qualquer pessoa que tenha uma visão de cima e uma visão coletiva de tudo o que se passa num planeta consegue, entre aspas, conseguir, De entre análise e aspas, observação, não é? adivinhar. Ou seja, pá, tu imagina-te na época do Império Babilónico, tu começas a ver as ambições do Império a começar a conquistar de um lado e do outro, não é muito difícil dizer a Israel, pá, os babilónios vão vir, hein? Os babilónios vão vir. Se tens a visão de cima, não é? É fácil, na perspectiva de Deus, e depois com o conhecimento que ele terá, com a capacidade de raciocínio superior à nossa, não parece muito estranho no modelo ou seja, em que Deus restringiria a sua sabedoria, que ele pudesse, com análise de circunstâncias, chegar a determinadas profecias e partilhar isso com os seres humanos. Agora, em relação à questão que tu lançaste da vinda de Jesus, isso tem a ver com a agenda de Deus. Para mim ainda fica mais fácil, porque se tem a ver com a agenda de Deus, o acontecimento da profecia só depende de Deus colocar isso na agenda dele. Significa que da mesma forma que eu posso dizer, olha, este sábado vou estar na igreja de Ronão, e é isso que está efetivamente no meu calendário, Deus também pode fazer isso. Na data X vou fazer a minha vinda de Jesus, na data X vou enviar o Espírito Só Santo. depende dele, não é? Exatamente. E que pode-se até combinar com a análise de circunstância. Ou seja, como está a acontecer desta forma, vou marcar para este dia. Agora, tudo isto que eu acabei de apresentar é muito anedótico, não é? Porque nós estamos aqui a fazer um exercício que é colocarmos Deus na miniatura que é o nosso cérebro e na miniatura que são os nossos argumentos, não é? Mas, de certa forma, para fazer jus à nossa reflexão aqui, seria possível um Deus ter limitado o seu conhecimento ou até não ter conhecimento, ter só conhecimento de probabilidades e ainda assim ter a capacidade de criar profecias, como as profecias que se encontram escritas na Bíblia, claro, com a ressalva que vocês deram e bem, de algumas poderem ser condicionais e assim, mas de outras não sendo condicionais, sendo completamente absolutas, porque ele é que gera o calendário dele. Obrigado pelas vossas reflexões. Espero que os nossos ouvintes tenham apreciado. Como puderam ouvir, era mais um episódio para tentar colocar algumas perguntas que se calhar não estamos muito habituados a colocá-los, tentar de alguma maneira nos ajudar a pensar o texto bíblico diferente, a tentar pôr em causa algumas ideias pré-concebidas que nós temos acerca de Deus, tentar obter da Bíblia algumas respostas. Acima de tudo, continuem a pensar o texto bíblico porque ele merece, e a natureza de Deus é um tema que nunca vamos terminar.
Obrigado, Roberto, por esta moagem do grão. Obrigado também, Joca, pela tua colaboração. E obrigado a ti que ouviste até aqui o episódio. O Roberto sugeria que deixasse as tuas perguntas e agora as plataformas de podcasts permitem isso mesmo. Por isso, se ouviste o episódio até aqui, deixa-nos um olá, deixa-nos qualquer coisa para nós sabermos que as pessoas estão a seguir-nos e que estamos a fazer alguma coisa que edifica as pessoas que ouvem. Podes nos seguir no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast e já sabes, sai sempre na primeira sexta-feira do mês. Foi o Café com Leite de hoje e até breve. Este Café com Leite foi moído no dia 12 de outubro de 2023.